Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Se você encontrou aí, dá um glória a Deus. Aleluia, vamos encher a casa. Glória a Deus. Aleluia. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. E Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas, e tu e teus filhos vive do resto. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Eu também. Então nós vamos pedir isso para Ele. Feche seus olhos, faça uma oração e peça isso ao Senhor. Papai, nós estamos nessa casa por Tua causa. Não existe qualquer outro motivo que poderia nos atrair a esse lugar. Nós queremos ouvir o Senhor, Pai. Há um povo faminto e sedento por algo que só o Senhor pode dar, que eu não posso dar, que ninguém aqui pode dar. Por isso te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa fluir nessa noite, continuar fluindo. Nós já desfrutamos da Tua presença através das canções, nós adoramos o Senhor, mas agora precisamos ouvir a Tua voz. Senhor, que haja uma palavra rema alcançando cada coração a começar de mim, Pai. Que o Senhor continue fluindo. Senhor, eis-me aqui, Pai, como aqueles 5 pães e poucos peixes para alimentar uma multidão. Que o Senhor faça esse milagre como só o Senhor pode fazer. Na autoridade que há no nome de Jesus. Eu quero declarar falida toda a intenção do inferno no sentido de roubar essa palavra do coração do teu povo. Mas eu declaro que a nossa mente e o nosso coração estão cativos à obediência de Cristo, porque nós queremos te ouvir em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, essa palavra tem falado ao meu coração há alguns dias. Na verdade, eu me enganei, eu achei que eu ia pregar quarta-feira de semana passada, eu deixei essa palavra pronta, e aí na quinta, nós estávamos no GC conversando, o Enos também trouxe uma palavra em cima desse texto, mas eu quero compartilhar algo com você, que Deus tem falado muito ao meu coração, e eu acredito que isso também vai fazer muito sentido para você. Quantos aqui querem viver um milagre da parte de Deus? Glória a Deus, que bom, todas essas mãos levantadas, porque quando nós desejamos viver um milagre do Senhor, a gente faz aquilo que você fez nessa noite, a gente vem para o lugar certo, e o lugar certo é o lugar onde Deus está. Foi isso que essa mulher fez, essa viúva, ela fez isso, sabe? E gente, eu acho interessante, eu penso que Deus, ele tem um baita senso de humor. Porque Deus usa coisas loucas mesmo, para mexer conosco e para mostrar que o poder está nele e não está em nós. Agora, o que eu acho muito interessante nesse texto, já no começo, quando a Bíblia fala que essa viúva chega até Eliseu e ela conta a situação dela, e ele fala: meu Deus, o que eu posso te fazer? E então ele pergunta para ela: o que você tem em casa? E ela responde isso em 2 etapas. A primeira etapa, ela diz assim: eu não tenho nada. Mas ela fala: a não ser um pouco de azeite. E eu fico pensando o quanto nós temos essa mania, o quanto nós temos muitas vezes essa visão de achar que a gente não tem nada para aquilo que Deus quer fazer, para o milagre que Deus quer fazer na nossa vida. E muitas vezes, queridos, nós precisamos entender que sim, nós temos, e muitas vezes, acredite, você tem mais do que pensa que tem. Muitas vezes, essa mulher, ela achou que aquele azeite não significava nada. Mas quando ela trouxe aquilo para o profeta, algo maravilhoso aconteceu.
Então, essa frase e esse tema dessa palavra, ele tem 2 sentidos que eu quero falar para você. E o primeiro sentido é no sentido real mesmo. Os homens vão me ajudar nisso, apesar de que, né, vocês já vão entender. Quem aqui conhece uma mulher, não precisa ser, vamos falar dos homens primeiro. Homens, quem aqui conhece uma mulher que diz assim, eu não tenho roupa? Mas eu só perguntei, por que vocês estão dando risada? E levantando as 2 mãos, o pé, agora abaixa. Quem aqui conhece uma mulher que fala, eu não tenho sapato? E aí, tem mulher cutucando os maridos aí. Marido, pai, filho. E aí, ela vai numa loja, ela vai, mas você já tem. Mas dessa cor eu não tenho. Não é? Aí eu falo assim, eu preciso de uma bolsa. Aí vai lá no guarda-roupa da abençoada, tem bolsa que ela nunca usou na vida. Agora, mulheres, me ajudem, porque tem muita gente que acha que é só mulher. Quantos homens aqui que falam assim, eu não tenho roupa? Aí você abre lá, você fala, mas você tem umas 30 camisas, homem de Deus. Né? Eu não vou citar aqui, mas tem homem que fala assim, eu não tenho perfume. Aí você vai olhar, tem assim, um para cada dia da semana, mais final de semana e um especial para os feriados. Gente, a gente tem uma mania de falar que a gente não tem. Agora, se isso pode ser aplicado às coisas físicas, você já parou para pensar o quanto isso também pode ser aplicado ao conhecimento? Você já parou para pensar que talvez você saiba muito mais coisas que podem ser usadas e que talvez você não está usando? Você já parou para pensar que muitas vezes o que você tem é suficiente para que Deus faça um milagre? Quantos aqui conhecem a história do fundador da KFC? Não tem uns que levantar. Levanta a mão aí com vontade, você tomou banho hoje. Eita, glória a Deus, ai que benção. O que acontece? O fundador da KFC, sabe o que ele tinha? Uma receita. Uma receita de um frango frito. Então, às vezes a gente fica esperando, né? Só para contextualizar para aqueles que não sabem, a KFC ela é uma franquia de frango frito vendido no balde. Então, hoje ela é uma franquia milionária, né? Ele já não está mais à frente desse trabalho. Mas ele pegou a receita de um frango frito que ele comia na sua infância. E quando ele comprou um posto de gasolina, ele resolveu começar a fazer aquilo lá. E ele passou 10 anos aprimorando aquela receita. E quando chegou lá, depois de 10 anos, ele viu que ele chegou no ponto perfeito, ele resolveu franquear isso. E ele começou a vender, né, fazer essa franquia, e aconteceu uma série de coisas. Mas, enfim, o que eu quero dizer para você? Uma receita de frango frito. Então, muitas vezes a gente está esperando algo assim, sabe, do arco da velha, e a gente despreza aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente já sabe, aquilo que Deus já nos deu. Eu quero dizer uma coisa para você, acredite, você tem mais do que você pensa que tem. Às vezes, quantas vezes a gente vê um testemunho? Recentemente, agora eu não vou lembrar o nome dele, e até um nome conhecido, quem souber aí me ajude. Né? Há poucos anos atrás, uma pessoa cresceu bastante, apareceu muito por causa de uma venda de água no semáforo. Então, assim, gente, o nosso problema não é o que a gente não tem. O problema é o que a gente não faz com o que a gente tem. A gente tem informação, a gente tem conhecimento, mas a gente muitas vezes está esperando que alguém venha resolver o nosso problema e a gente não entra para dentro da nossa casa, para dentro da nossa história. Aquela mulher, ela foi até o profeta esperando que ele fizesse algo lá. Ele manda ela voltar para dentro da casa dela. Ele fala para ela ir no lugar da habitação dela. Meu irmão, o seu milagre está dentro da sua casa. O que você precisa está dentro de você. O que você precisa, sabe? De repente você está esperando que Deus... Essa é uma tendência nossa. A gente está esperando que alguém venha resolver o nosso problema. Meu irmão, acredite, o que você precisa
está dentro de você, está dentro da sua casa, está dentro do seu coração, está dentro da sua mente. Deus já te deu aquilo que você precisa para o milagre acontecer. Está na hora de você parar de ficar jogando nas costas dos outros. Está na hora de você parar de esperar que os outros façam isso, que os outros resolvam. Está na hora de você entrar para dentro da sua casa e perceber e começar a perguntar: Senhor, o que é que eu tenho em casa? Para de achar que você não tem nada. Para de achar que você não pode nada. Para de achar que está impossível de resolver. Acredite, há algo que você tem em casa, que é a base para o milagre do Senhor. E aí a gente entra numa segunda questão, né? Se a primeira é o sentido literal dessa palavra, de que realmente nós não conseguimos perceber muitas vezes o que nós temos. A gente entra numa segunda questão, que é o fato de achar que o que a gente tem é pequeno demais, porque nós colocamos a nossa fé em que aquilo vai acontecer, quando na verdade Deus não precisa de coisas grandes para fazer milagre, porque o poder está nele e não naquilo que a gente tem. E é isso que faz com que a gente possa ler essa história, e é isso que faz com que a gente olhe, por exemplo, para a vida de Davi e veja que ele venceu o gigante com uma pedra, com uma funda. Por quê? Porque era o que ele sabia fazer. Você entende que Davi não venceu o gigante, ele não aceitou vestir a armadura, porque era o conhecimento que ele tinha. Ele falou: não dá para eu fazer isso, isso não tem nada a ver comigo. O que é que ele tinha em casa? O conhecimento de pastor. Agora, quando ele pega esse conhecimento de pastor e vai lá e pega aquelas pedras, que o poder não estava nas pedras, e ele, com a unção que o Senhor tinha sobre a vida dele, ele faz algo com aquilo que ele tinha nas mãos, o milagre acontece. E é o mesmo que acontece com essa mulher. Essa mulher pega a palavra que ela recebeu e aplica no nada ou no quase nada que ela tinha. O nosso problema é que a gente ouve uma palavra, mas a gente está esperando que o Senhor faça alguma coisa maior, alguma coisa grande. Quando a gente usa o pouco que nós temos em fé, Deus opera o sobrenatural. Deus alocou o seu poder nas pedras de Davi, porque Davi se moveu em fé. É o mesmo que acontece então com essa mulher que vai visitar o profeta. Note que ela tinha certeza que ela não tinha nada em casa, que aquele pouco de azeite não significava nada, mas não para Deus e nem para o profeta que tinha a visão de Deus. O pouco de azeite que ela tinha, misturado com a fé e levado no lugar certo, vai estabelecer milagre. Queridos, acredite. Às vezes, a gente acha que a gente não tem nada. Talvez você chegou aqui hoje e o seu casamento, você fala: Deus, eu não tenho mais amor. Não, eu quero dizer para você, você tem um pouquinho? Esse pouquinho é suficiente, é uma base de multiplicação. Talvez você chegou aqui hoje e a sua fé está assim no osso. Alguém aqui já passou alguma crise de fé, além de mim? Ah, já. Queridos, quantas vezes a gente chega diante do Senhor e fala: Deus, hoje eu estou aqui, mas eu nem sei como é que eu estou aqui, mas eu estou aqui. E então esse seu pouco de fé vai ser a base da multiplicação que Deus precisa, porque o poder não está naquilo que nós trazemos diante de Deus, o poder está no fato de nós trazermos diante de Deus aquilo que nós temos, ainda que seja pouco. O poder está em Deus. Olha que coisa linda, que quando a gente olha para a vida de Jesus, o que a gente vê? A gente vê Jesus fazendo milagres. A gente vê Jesus fazendo milagres com coisas pequenas. A gente vê Jesus curando um cego com saliva. A gente vê Jesus multiplicando pães e peixes, alimentando 5.000. Com quanto? 5 pães? O poder não estava no pão, o poder não estava no peixe, o poder estava nele. Mas quando alguém creu, alguém colocou nas mãos do Senhor o pouco que tinha, o milagre aconteceu. Queridos, nós precisamos parar de achar que nós precisamos de algo grande para sair de uma circunstância onde nós estamos, e nós precisamos pegar o pouco que nós temos. O que é que você tem em casa? O que é que você tem em casa? O que é que você tem dentro de você? A gente muitas vezes fica esperando coisas novas, o tempo todo coisas novas, quando o Senhor está querendo que a gente use aquilo que a gente já tem. Olha que coisa interessante, vá comigo lá para o livro de Êxodo, capítulo 4.
Êxodo, capítulo 4. A partir do versículo 1. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Olha o versículo 2, gente. Olha o versículo 2. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão, um cajado, uma vara. Moisés era aqui um pastor de ovelhas. Então ele tinha nas mãos um cajado. E Deus queria mostrar para ele o poder dele para Moisés. E como que Deus mostrou isso? Deus mandou uma nuvem do céu? Não. Deus perguntou para ele, qual foi a pergunta? O que é que você tem na sua mão? Vamos continuar lendo aqui? Então lhe disse, lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Você pode imaginar a cena? Cena de doido. Cena de filme de comédia. De desenho animado, né? Moisés está lá com a sua vara. De repente Deus fala, joga no chão. Aí ele joga. E então ela se transforma numa serpente e ele sai correndo. Daí ele volta. E aí, olha só o que Deus faz com ele. E disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Por que pela cauda? Porque ela verdadeiramente tinha se transformado numa serpente. Mas o que tinha transformado na serpente? O cajado que Moisés tinha na mão. Deus não mandou anjos, Deus não mandou uma chuva do céu, Deus fez o milagre e Deus falou com Moisés e manifestou o poder de Deus na vida de Moisés com o que ele tinha na mão. Meu irmão, aquilo que você tem na mão é suficiente para atrair o poder de Deus. Aquilo que você tem na mão quando nós temos um encontro com o Senhor, quando nós colocamos a nossa fé nele, crendo que ele vai fazer, acredite, o milagre vai acontecer, vai multiplicar, o poder de Deus vai vir, as pessoas vão crer. Nós precisamos parar de ficar esperando outra coisa. A pergunta é, o que é que você tem em casa? O que é que você está fazendo com o que você tem? Vamos continuar a leitura? Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então, o Senhor, ele começa a explicar para ele o que ele deveria fazer. E agora eu pergunto para você, com que Moisés tocou a água do Mar Vermelho? Foi com o que mesmo? Foi com o cajado. Com o que Moisés tocou o rio Nilo? Foi com o que mesmo? Todos os milagres que Moisés viveu, ele usou o cajado que ele tinha. Então, por que é que você está esperando que Deus te dê outra coisa, se você não está usando aquilo que você já tem? Acredite, meu irmão, você tem mais do que você acha que você tem. Há algo que Deus já te deu. Ao invés de nós ficarmos pedindo coisas novas para o Senhor, a pergunta que nós precisamos fazer para o Senhor, nós precisamos começar a pedir, Senhor, o que é que eu tenho e eu não estou usando? Senhor, o que é que o Senhor quer fazer com o que eu tenho? O que é que eu posso fazer com aquilo que o Senhor já me deu? Quando nós investirmos mais tempo nisso, queridos, nós vamos verdadeiramente viver os milagres do Senhor. Muitas vezes a gente vive uma vida de frustração, porque a gente... Sabe qual é a diferença de uma pessoa feliz ou contente, né? Paulo diz assim, eu aprendi a viver contente. É porque uma pessoa contente, ela é contente com aquilo que ela já tem. A pessoa que é infeliz, ela é infeliz com aquilo que ela não tem. Qual que é a diferença? A diferença é que quem fica olhando para o que não tem, vai ser infeliz para sempre. Porque acredite, eu e você não vamos ter tudo. Pensa num milionário que tem dinheiro para tudo. Algum tempo atrás eu vi um milionário. Ele falou assim, olha, eu tenho dinheiro para ir num restaurante que você pensar, mas eu não tenho saúde para comer um torresmo. Eu não tenho saúde para isso, eu não posso comer. Você está entendendo
que ninguém tem tudo? Querido, quando você entende, quando você para olhar o que você tem de fato. Tem gente que passou a vida inteira frustrado, porque queria se casar. Aí casa, não consegue valorizar o marido ou a esposa. Tem gente que passou tantos anos pedindo um filho para Deus, e hoje ao invés de se alegrar com isso, está frustrado por causa de outra coisa. Meu irmão, se você não parar com esse ciclo de frustração, você vai ver, desculpa, mas você vai ser infeliz o resto da sua vida, tendo tudo dentro de casa. Deus quer operar um milagre na minha e na sua vida, eu não tenho dúvida disso, você crê? Mas eu quero dizer algo para você, está na hora de você começar a perguntar, Senhor, o que é que eu tenho em casa? O que é que eu não estou vendo? Aonde estão os meus olhos? Aonde estão os meus ouvidos, Senhor? Será que eu estou tendo mais ouvidos para as dores, para as lamúrias, para a reclamação? Será que eu estou tendo mais olhos para os problemas e não estou conseguindo ver a beleza daquilo que o Senhor está fazendo? Será que eu não estou conseguindo enxergar aquilo que o Senhor já me deu até hoje? Sabe, do mesmo jeito que aquela mulher foi para o profeta, eu e você temos um profeta hoje, um sacerdote, diante de quem nós podemos chegar, para quem nós podemos chegar e abrir o nosso coração e derramar diante do Senhor as nossas frustrações, os nossos temores. Hebreus capítulo 4, eu quero convidar você a abrir comigo lá. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Olha que coisa linda que o autor de Hebreus deixou registrado para nós. Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas temos um que, semelhante a nós, em tudo foi tentado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Meu irmão, do mesmo jeito que aquela mulher foi até o profeta, eu e você podemos ir até Jesus hoje, com as nossas frustrações, com os nossos quase nada. Você não imagina o que Deus pode fazer com aquilo que você coloca diante dele. Não importa se para você parece pouco. Fala sério. Você já parou para pensar quanta coisa você tem, quanto conhecimento você tem, quantos cursos você já fez? E talvez você está tentando uma coisa nova. Quantos livros você tem na sua casa que você nem abriu? Quantas receitas você coleciona? Você nunca colocou nenhuma em prática? Pode fazer e me chamar, eu vou. Eu como de tudo, tá, gente? Não é só coxinha, não. Pastor Marcos ganhou coxinha segunda-feira. Terça-feira. Tudo que nós precisamos fazer é curar os nossos olhos em relação ao que temos e parar de falar que nós não temos nada. Meu irmão, o poder não estava no azeite. O poder também não estava na pedra. O poder também não estava nos pães, como nós já falamos, nem na saliva de Jesus. Estava na fé das pessoas que se aproximavam do Senhor e ofereciam o pouco que tinham para entregarem ao Senhor. E é isso que eu quero te estimular a fazer. Olhe para o que você tem em casa, olhe para o que você tem em suas mãos. Agora, tão importante quanto você saber o que você tem, é você saber o que é que você tem feito com o que você tem. Muitas vezes nós ficamos pedindo algo novo para Deus. Senhor, me dá algo novo. E Deus fica olhando para você e fala assim, mas eu te dei tanta coisa. E você não está fazendo nada com aquilo que eu te dei. Jesus, ele nos ensina um princípio que serve para finanças, mas ele serve para a vida. Que ele diz o quê? Quem é fiel no pouco será colocado no muito. Meu irmão, tem pessoas que ficam esperando grandes cargos, mas ela não chega no horário para nada na vida. Tem pessoas que ficam esperando grandes oportunidades, mas ela não faz com excelência nem aquilo que chega na mão dela. Eu gosto muito de um princípio, embora ele seja aplicado, né? A administração tem uma máxima na administração, e eu coloco isso muito na minha vida. Tudo aquilo que vale a pena ser feito, vale a pena ser muito bem feito. Por que não fazer com excelência?
Agora, a gente vive uma geração que faz tudo correndo, tudo nas coxas para acabar logo, né? Para poder fazer outra coisa. Seja excelente naquilo que você está fazendo. Você está honrando o Senhor. Você está honrando o Senhor quando você faz uma comida de qualidade para sua família. Você está honrando o Senhor quando você está fazendo um trabalho de qualidade. Ainda mais, né, do que você foi pago para fazer. Existe já fiz a minha parte. Essa geração do já fiz a minha parte é a geração do mais ou menos. Fez mais ou menos, tá bom. Meu irmão, seja excelente. Mas eu não ganho para isso. Mas o seu tempo, você está dedicando o seu tempo para fazer algo, seja excelente. Porque quem é fiel no pouco será colocado no muito. Tem um versículo em Provérbios que eu não vou lembrar ele agora. Mas o autor de Provérbios, o sábio Salomão, escreve o seguinte: vê um perito na sua obra, ele será colocado entre reis. Meu irmão, quando você é excelente naquilo que você faz, Deus vai cuidar para que você colhe aquilo que você está plantando. Mas ninguém me reconhece onde eu estou. Querido, a lei da semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Quando você planta numa terra, e você planta boa semente, e você não está colhendo naquela terra, acredite, Deus vai colocar você num lugar onde você vai colher aquilo que você plantou naquela terra. A grande questão é a gente entender, é a gente dar valor àquilo que o Senhor já nos deu. É a gente dar valor naquilo que nós já temos. Para de ficar pedindo uma coisa nova. Comece a honrar aquilo que o Senhor já te deu. Para Moisés era uma vara. Para Davi era uma pedra. Para a viúva era um quase nada de azeite. Para outra viúva era um bocado de farinha. Acredite, você tem mais do que você pensa que você tem. Para de ficar reclamando. Para de ficar esperando algo novo. Está na hora de você fechar a porta do seu quarto, fechar a porta da sua casa interna e conversar com o sumo sacerdote da sua vida e perguntar: Senhor, o que é que eu tenho em casa que eu não estou vendo? Aquela mulher não estava vendo aquele pouco de azeite como uma base de multiplicação. O que é que você tem nas suas mãos? Qual foi o dom que Deus te deu? Qual foi a habilidade que Deus te deu? Talvez você tenha a habilidade de negociar. Eu já contei isso aqui em alguns momentos de palavras de oferta, mas eu quero te estimular a pesquisar isso. Eu não sei se você conhece a história do dono das aveias Quaker. Mas ele queria muito ser um pregador. Mas o pai dele morreu de tuberculose e passou um tempo e ele também pegou tuberculose. E naquela época, muito difícil de tratar. Então, ele tinha os seus pulmões muito comprometidos. E aí, ele um dia ouviu um pregador. E ele falou assim: puxa, eu queria pregar como ele. Mas por causa dos seus pulmões, ele sabia que ele não conseguiria pregar. E então ele disse para Deus assim: Deus, eu não tenho condições de pregar como esse homem. Mas eu tenho capacidade, eu tenho um dom para negociar. Se o Senhor me abençoar e me prosperar, eu vou financiar pregadores como ele. E então, ele comprou aquele lugar. E aí, ele foi multiplicando. E ao invés de dar 10% daquilo que ele tinha, ele usava 70% da sua renda para financiar pregadores. Você está entendendo? Não é o que você tem. É o que você faz com o que você tem. Não é o que você tem. É a maneira com que você olha aquilo que você tem. Para de dizer que o que você tem não é nada. Acredite, você tem mais do que o que você pensa que você tem. E eu quero dizer algo para você. Deus tem um milagre para fazer na sua vida. Eu creio nisso. Deus quer multiplicar. Deus quer fazer abundar. Deus quer fazer transbordar. Deus quer te levar para outro nível. Mas o segredo está em entrar em casa, fechar a porta e trabalhar diante de Deus com aquilo que você tem. Quantos querem viver um milagre da parte de Deus aqui? Então eu quero fazer algo muito especial nessa noite. Eu creio que você veio nessa casa porque você crê no poder de Deus. E eu creio nesse poder também. Sabe, queridos,
Mas muitas vezes, principalmente nos nossos momentos de crise, a gente tem uma dificuldade tão grande em crer. Sabe, mas é quando a gente vai para o lugar certo. É quando a gente vai para a presença do Senhor, com aquilo que a gente tem ou com aquilo que a gente acha que não tem, que o milagre vai acontecer. É quando a gente coloca a nossa fé nele e não naquilo que a gente tem. Eu quero nessa noite gerar uma atmosfera de milagre no seu coração. Nós queremos orar uma canção. E enquanto nós oramos essa canção, eu queria que você começasse a perguntar: Senhor, qual é a base do meu milagre? O que é que eu tenho em casa que eu não estou vendo? E que assim como Eliseu foi o canal do Senhor para mostrar para aquela viúva, hoje eu tenho o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o meu ajudador, ele é o seu ajudador. Ele é o Espírito da verdade que nos guia na verdade. Jesus, o Emanuel, é o conselheiro, o príncipe da paz. Ele pode nos aconselhar. Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, aonde não há sombra nem variação. O Espírito Santo que traz a revelação das boas dádivas do Senhor está habitando dentro de mim e de você. O que a gente precisa fazer é entrar em casa, é fechar a porta e permitir que o milagre aconteça.